Olá, meu nome é Gustavo Leporassi, sou fisioterapeuta, professor de educação física, com mestrado e doutorado em engenharia biomédica. Sou o fundador da Biocinética, o maior laboratório privado de análises biomecânicas aqui do Brasil. Hoje eu vou falar para vocês sobre biomecânica funcional do pé plano. Mostrar um pouquinho quais são os aspectos que estão relacionados, aspectos funcionais, que estão relacionados a esse desabamento do arco plantar que você tão rotineiramente encontra na sua prática clínica. Bom, sempre quando eu vou falar sobre pé, a primeira imagem que sempre vem à cabeça é essa, a imagem do Atlas. Atlas, na mitologia grega, era considerado um titã que tentou invadir o Olimpo e foi condenado por Zeus a carregar o peso do mundo em suas costas. E o nosso pé é mais ou menos isso. Quando a gente pensa no pé, e principalmente quando a gente pensa no pé durante as atividades funcionais, o que a gente tem é isso. O pé é a primeira estrutura a entrar em contato com o solo, e depois que o pé entra em contato com o solo e ele firma uma base fixa no chão, todas as outras estruturas começam a se apoiar e jogar peso em cima dela para absorver as forças. E em seguida, na fase de propulsão, seja da marcha, da corrida, começam também a usar o pé como ponto fixo para gerar a propulsão. Antes da gente entrar um pouquinho especificamente em pé plano, vamos discutir um pouco como que ocorre a função do pé durante a marcha, vista no plano coronal posterior. Vamos lá. Na primeira fase, a fase de resposta à carga, a fase onde há absorção das cargas mecânicas, o que ocorre no pé, quando a gente olha da vista de trás, vendo o calcânio, é um valgo de calcânio. Se vocês olharem ali, o membro direito, há um desabamento do pé, um certo desabamento do arco, um certo valgo do calcânio, o que a gente chama de pisada pronada. Ou seja, o que a gente chama esse valgo do calcânio, ele é um movimento normal durante a marcha. Isso tem que ficar muito claro para todo mundo que está assistindo, porque ainda existe um pouco aquela necessidade de você fazer uma análise visual e olhar de trás da pessoa e você vê o pé que desaba um pouquinho. Ah, é uma pisada pronada. A pronação é normal nessa fase da marcha, que a gente não quer um movimento excessivo. E essa pronação, eu vou falar dela daqui a pouco, é um mecanismo importante de absorção de carga. Na fase de apoio médio, onde você tem um apoio unipodal, na única fase da marcha onde você tem apoio unipodal, você tem que ter uma capacidade de manutenção desse arco plantar. As estruturas do pé, que eu vou mostrar a seguir, elas têm que ser capazes de manter o seu arco elevado e o seu calcanhar alinhado. Isso é uma função importante, não só do pé, mas estruturas proximais também. E, por último, no apoio terminal, onde a gente tem ali a fase de propulsão, olha que interessante. O que ocorre nessa fase é uma inversão do tornozelo. Existe um varo do calcânio. Repara ali embaixo como é que o calcanhar vai para fora. Ou seja, um pouco uma leve supinação. Então reparem, sempre quando a gente fala sobre pisada, e principalmente o tipo de pisada em atividades dinâmicas, na marcha e na corrida, a gente nunca pode referenciar isso apenas como uma pisada pronada, ou uma pisada supinada ou neutra. A gente tem que sempre se referir a qual fase a qual a gente está descrevendo. Se é uma pisada pronada na resposta à carga, se é uma pisada pronada no apoio terminal. Porque uma pisada pronada na resposta à carga até um determinado momento, ela é ok. Agora, uma pisada pronada no apoio terminal nunca vai ser bom, porque o normal é inverter. Então, isso é um primeiro paradigma que eu gostaria que você quebrasse nessa aula. E a partir de agora, quando você atender o seu cliente, você, sempre que descrevesse o tipo de pisada dele, você referenciasse em qual fase você está se referindo. Porque a sua intervenção vai ser diferente dependendo da fase onde você colocar tiver alteração. Bom, o que é o pé plano sobre um ponto de vista funcional?
Sob um ponto de vista funcional, um pé plano, ele nada mais é do desequilíbrio de forças que ocorre naquele pé. Durante todo o nosso tempo, toda vez que a gente está com o pé no chão, a gente tem ações proximais do nosso peso corporal, guiado pela gravidade, que empurram o pé para baixo. E a gente tem algumas estruturas musculares, articulares, ligamentares que contrabalanceiam essas forças descendentes e faz com que haja um equilíbrio. O pé plano é quando tem um desequilíbrio dessa força e as forças que estão gerando o desabamento do arco plantar são maiores do que as forças que estão gerando a manutenção do arco plantar. Sobre um ponto de vista funcional e simples, é isso que acontece. Só que vamos parar e entender um pouco mais fundo o arco plantar. Muitas vezes quando a gente estuda arco plantar, o que a gente olha é essa visão meio convencional, que o arco plantar é uma linha que passa longitudinal, o arco longitudinal é o que passa da região anterior à região posterior, que a gente tem ali o flexor longo do hálux, que a gente tem alguns músculos, a fáscia plantar, enquanto que essa é uma visão um pouco reduzida. Quando a gente olha no arco plantar, a gente não pode pensar em arco plantar como uma linha, e sim como uma abóboda, porque o arco plantar é uma estrutura 3D. Sabe o que é uma abóboda? Uma abóboda é aqueles tetos de igreja levemente ovalados. Eu sempre fico fazendo uma analogia que é tipo aquele negocinho para coçar a cabeça, sabe, com os aramezinhos. O arco plantar, ele é uma estrutura que não se deforma somente assim. Ele se deforma tridimensionalmente. E a gente tem 3 estruturas principais. Um arco plantar longitudinal, que é o mais conhecido. Um arco plantar longitudinal medial, perdão. Um arco plantar longitudinal lateral e um arco transverso. E esse arco transverso ele é muito importante para a manutenção da saúde e manutenção da homeostase do arco plantar. Então comecem a olhar o pé como uma estrutura tridimensional e não apenas bidimensional, olhando de lado, vendo uma deformação assim do arco e achar que isso vai resolver os problemas. Existem vários tipos de pé plano. Talvez o pé plano que a gente mais encontre seja o pé plano da criança. O que até determinada idade é normal. É muito difícil você fazer um diagnóstico de uma patologia em uma criança menor de 6 anos, porque muitas vezes, a não ser obviamente ter comprometimentos neurológicos, mas por desabamento de arco é muito comum a criança ter um pé plano antes dos 6, 7 anos de idade e com a maturidade da marcha ela ir armando esse arco. Então raramente a gente gera qualquer forma de intervenção com órteses e outras estratégias em crianças menores de 6 anos. Por que isso? Porque é normal ter esse pé desabado. Tá? É normal. O que a gente tem que fazer é acompanhar ano a ano para saber se isso está revertendo. E a partir de 6, 7 anos, quando a gente tem a maturação da marcha, que a gente tenha uma reversão, e aí sim o acontecimento é a elevação do arco plantar. Mas a gente vai focar um pouco no pé plano adquirido do adulto, que antigamente se chamava de síndrome de disfunção do tibial posterior. Hoje o nome está mudando, porque já se sabe que não é o tibial posterior que falha. Na verdade, a falha do tibial posterior é consequência, principalmente ali, de alterações ligamentares da região medial, principalmente o ligamento calcâneo navicular, ligamento mola, que eles começam a falhar, e aí tem esse desabamento, vocês estão vendo aqui, do talos, o talos desaba medialmente, e aí isso começa a esgarçar as estruturas mediais, inclusive tibial posterior. Então, é o pé plano adquirido do adulto. E aqui é isso, a principal relação que existe está associada a esses ligamentos, a uma falha ligamentar muito antes de uma falha muscular. Isso é uma questão importante a vocês entenderem. No último congresso da Associação Brasileira de Tornozelo e Pé,
foi descrito e foi sugerido uma mudança de nome, em vez de síndrome de disfunção tibial posterior, síndrome do pé plano flexível adquirido do adulto. Bom, uma das causas desse pé plano é a contratura do tríceps oral, tá? E a segunda causa é uma hipermobilidade do médio pé. Então, é muito importante vocês entenderem, vocês avaliarem fatores estáticos que podem contribuir dinamicamente com o pé plano. Então, fazer a avaliação da rigidez do médio pé é muito importante. Eu vou mostrar para você o porquê. Imaginem, isso aqui é um pé normal. Quando você fica na ponta do pé, o que ocorre é a formação do arco plantar. Reparem, o eixo do movimento é lá na cabeça do metatarso. Todo mundo conseguiu ver? Ótimo. Você consegue ver que lá o eixo é aqui, ó, na cabeça do meta, e quando ele leva o pé, forma o arco plantar. Ali atrás em azul o tríceps oral e em preto o arco plantar. Olha que interessante. Quando o eixo é aqui, você cria um braço de alavanca desse tamanho para a ação do tríceps oral. O tríceps oral ele só age se você tiver um pé rígido, um pé estável. Olha o que acontece, voltando lá, quando você tem um pé plano, um pé hipermóvel. Quando a pessoa faz a flexão plantar, como nesse caso aí, tríceps oral, repara, o pé fica plano. Onde que ocorre o eixo do movimento? Não é mais na cabeça do metatarso. O eixo do movimento passou a ser no médio pé. E aí esse braço de alavanca é reduzido. Isso reduz o torque ali do lado. O torque é força vezes o raio perpendicular. Então, isso reduz a capacidade de torque do tríceps oral. E aí muitas vezes a gente faz uma avaliação da panturrilha e vê que o músculo panturrilha está fraca. Na verdade, a panturrilha não está fraca muitas vezes nesses casos de pé plano. O pé que não é uma base rígida o suficiente não cria um braço de alavanca. Cronicamente, esse músculo acaba fraco. Só que não adianta somente fortalecer. Você tem que transformar esse pé num pé mais rígido. Então, isso é um ponto importante sempre que você tem que avaliar. E a contratura do tríceps oral, como está aí, faz a mesma coisa. O tríceps oral, quando ele está muito encurtado, e por isso a importância de se avaliar a capacidade de dorsiflexão em cadeia fechada, ele puxa o calcâneo para trás e o calcâneo para trás ele derruba o arco plantar, a abóbada plantar. O calcâneo, quando é puxado, ele acaba desabando e faz o mesmo efeito. Então, sempre quando você pegar um pé plano, você tem que avaliar a mobilidade do médio pé, se é uma mobilidade excessiva ou o encurtamento do arco plantar. Um segundo motivo muito comum de pé plano é o que eles chamam de abdução do antepé. O nome é Too Many Toe Sign, ou seja, sinais de muitos dedos aparentes. Se vocês olharem o pé direito, vocês conseguem ver todos os dedos do pé, no pé esquerdo você não vê nenhum. Isso ocorre por um varo de antepé ou uma abdução do antepé. Isso acaba, mesmo quando não interfere na região do calcâneo, isso acaba gerando um pé plano. Isso é um negócio importante de ser medido também. Interessante que esse sinal do Too Many Toe, você sempre quando olhar esse sinal, você tem que levar em consideração alguns aspectos. O primeiro, é óbvio, isso pode ser só um varo do antepé. Mas isso, além de um varo do antepé, pode ser também uma torção tibial. Existem pessoas que não têm varo do antepé, mas a tíbia é torcida para fora. E quando a tíbia é torcida para fora, você bota os seus dedos para o lado, dá uma impressão que é o antepé que é varo, mas não é. É o pé inteiro rodado. E pode ser também uma torção femoral. Pacientes que andam que têm uma retroversão do colo do fêmur acabam andando mais com os pés rodados externamente. E esses pés rodados externamente, eles acabam rodando as estruturas distais. O pé também fica aquele pé 10 para as 2. Então, sempre quando você olhar esse sinal de Too Many Toe, dedos excessivos, você tem que avaliar se existe torção tibial ou se existe torção femoral, para você pensar da onde que pode estar vindo aquele pé plano. É óbvio que existem componentes ligamentares e musculares,
Existem componentes ligamentares e musculares relacionados ao pé plano, como eu comentei agora com vocês. Só que o que tem que ficar muito claro para você que está me ouvindo é: não existe uma correlação entre medidas estáticas e medidas dinâmicas. Quando você faz o seu teste, uma avaliação postural estática, quando você faz a sua avaliação baropodométrica estática, quando você faz a sua avaliação quantitativa com cinemetria estática, isso não quer dizer que você vai ter o mesmo tipo de pé parado e se movendo. Você pode ter um pé neutro parado e pronado se movendo. Neutro parado, supinado se movendo. Pronado parado e neutro se movendo. Ou seja, você vai precisar fazer a avaliação da tarefa motora. E é interessante porque, às vezes, existe um tipo de pisada para a corrida e para o salto é outro tipo de pisada. Ou seja, o tipo de pisada, o desabamento do arco plantar, ele pode ser tarefa dependente. Então, se você estiver pensando em palmilha ou fortalecimento de músculos específicos, você vai ter sempre que focar na correção da tarefa, da disfunção em cada tarefa. Beleza? Bom, vamos entrar agora um pouquinho nos mecanismos de controle do arco plantar. O mecanismo mais comumente descrito é o mecanismo do molinete, que é chamado de Windlass Mechanism. Esse mecanismo ele está relacionado ao movimento do hallux. Todas as vezes quando você faz o movimento do hallux para a extensão do hallux, isso gera um efeito de molinete. Que é isso aqui que vocês estão vendo nessa foto agora. O que é esse efeito do molinete? É você pensar numa vara de pescar. O molinete é esse negócio que a gente puxa de volta a cordinha ali, a corda da vara. Então deixa eu mostrar para vocês o que acontece. Imagina essa vara, o molinete ali está com a seta em vermelho e você tem o anzol. O anzol pescou algo. Quando essa vara ela está com a corda frouxa, ela é muito móvel. Você consegue pegar a vara de pescar e ficar balançando ela. Ela tem uma rigidez muito baixa. Só que quando você joga ela na água e ela tem um peso lá e você issa de volta, você ativa o molinete, ela fica rígida. Por isso, quando você issa o molinete, você cria esse vetor cinza que vocês estão vendo aí na foto. E esse vetor cinza, ele pega a vara que era assim e faz isso com ela. Olha lá na imagem. Ele faz isso na vara. E isso, com a corda puxando, gera um efeito de rigidez na varinha. Isso funciona da mesma forma no pé. O molinete é ali no nosso hallux. O hallux estendendo é como se fosse a tendência a você fazer içar o molinete. Aqui a corda seria nosso arco plantar. E aí a consequência de você içar o molinete e tracionar o arco plantar, tracionar a fáscia, é você conseguir essa rigidez no seu pé. Então o mecanismo de molinete ele funciona assim. Isso é um mecanismo de molinete visto de uma forma clássica. Olha o que acontece com o arco plantar desse pé quando eu elevo o hallux. Então isso é um fator importante você levar em consideração. A diferença é que em vez de ser assim, no nosso caso a gente faz a queda na ponta do pé. E aqui é umas brincadeiras que eu faço com arco plantar. O segundo, controle excêntrico do tibial posterior. Nessa fase de resposta à carga que eu falei com vocês, existe a necessidade de controle dessa eversão do tornozelo, né, da queda do calcâneo. Quem controla principalmente isso é tibial posterior e os músculos intrínsecos do pé. Então existe uma importância muito grande no fortalecimento dessas musculaturas. Existem várias formas, a relação do foot
do exercício de short foot, que é chamado. Aí existem várias formas de você fazer isso. E o que eu quero mostrar para vocês também é a relação do fibular longo. O fibular longo ele é um músculo esquecido. Ele é um músculo esquecido no treinamento do controle do arco plantar. Ele tem um papel muito importante. Tá? As pessoas pensam que o fibular longo ele vai aumentar, ele vai desabar o arco porque ele é um eversor. Olha lá na figura. O fibular longo ele é um eversor. O que ele faz no pé? Ele faz isso no pé, né? Ele everte. Só que a gente está pensando na ação dele em cadeia aberta, gente. Quando a gente para e olha, a ação dele em cadeia fechada é completamente diferente. Reparem, à esquerda, na imagem da esquerda, você consegue ver o fibular longo e na imagem da direita o fibular curto. Os dois passando na lateral aqui da fíbula ali, né? Passam ali por trás do maléolo, por isso que eles também são flexores plantares. E o fibular curto, ele se insere ali na região lateral do quinto metatarso, enquanto que o fibular longo, olha à esquerda, ele passa por baixo do cuboide e vai se inserir na região plantar do primeiro raio, do primeiro metatarso. Isso é muito interessante, porque quando ele contrai, uma das funções dele no pé é abaixar o primeiro raio. Ele abaixa o primeiro raio. E todas as vezes que você faz flexão plantar e você estimula fibular longo, ele abaixa o primeiro raio. Quando ele abaixa o primeiro raio, ele arma o arco plantar. Então sim, pessoal, o fibular longo ajuda a armar o arco plantar e é um dos músculos mais importantes que são pouquíssimo trabalhados em cadeia fechada. Então isso aqui é só um vídeo mostrando, por exemplo, você ensinando, se você joga peso no primeiro meta, esse vídeo eu peguei lá da Nath Faro, esse é o primeiro jogo, só você jogar no primeiro meta, calcanhar alinhado, não pode rodar, vai fazer o erro agora, olha só, não pode rodar, você tem que subir e jogar um peso só no primeiro meta. Isso aí você já ajuda a estimular o fibular longo. Existem diversos exercícios, vou tirar o som desse aqui. Quem quiser, eu não vou ficar explicando os exercícios, quem quiser entender esse exercício e vários outros que eu estou mostrando aqui passando mais rápido, vai lá no meu Instagram, no Gu Leporace. Eu tenho no meu canal de Descomplicando a Biomecânica Funcional, eu explico tudo isso, eu tenho vários vídeos explicando essa parte do pé plano. Toda a explicação desses vídeos está lá no meu Instagram. Então, acessa lá. Também entra no meu grupo de Telegram, está na minha bio do Instagram, que eu falo bastante sobre biomecânica funcional e explico para vocês como prescrever exercícios baseados em biomecânica funcional. E aí tem várias possibilidades de serem feitas. O que a gente faz, o porquê dessa toalhinha, o porquê dessa mão, eu explico tudo lá no meu Instagram. Da mesma forma, por que a gente está fazendo esse exercício de flexão plantar na diagonal. Tem uma explicação pelo braço de alavanca. Você vê que é nesse vídeo a pessoa está deslocando para frente, que é um treino que a gente faz mais funcional para a panturrilha. A grande questão é, pessoal, não podemos achar que simplesmente porque a pessoa tem um diagnóstico de pé plano, que ela vai caminhar sempre com o pé plano. Ok? Esse é um trabalho publicado em 2019, mostrando que nem sempre crianças que têm pé plano vão apresentar marchas iguais. Existem crianças com pé plano que quando vão andar, eles readequam a marcha delas. Isso é muito legal, porque você tem que avaliar o funcional. Mais uma vez, não adianta avaliar só o estático. Interessante que nós publicamos um trabalho também tentando identificar diferentes perfis de marcha em pacientes, nesse caso com artrose do joelho, e nós encontramos a mesma coisa. Não é possível identificar um único padrão de marcha baseado em uma patologia. Você tem um diagnóstico
patológico, diagnóstico médico, clínico, não representa obrigatoriamente um padrão de movimento. Para o mesmo diagnóstico médico, você pode ter diferentes formas de se movimentar. E essas diferentes formas de se movimentar é que dentro da biomecânica funcional vão te dizer como tratar esse paciente, não apenas o diagnóstico. E para isso que existe uma avaliação biocinética cada vez mais ao acesso das pessoas. Hoje a gente tem unidade no Rio de Janeiro, em Salvador, em Floripa. Os planos reembolsam, está cada vez mais acessível você realizar avaliações 3D de altíssima qualidade para complementar muitas vezes uma avaliação baropotométrica, uma avaliação qualitativa, porque ela permite a identificação desses fatores todos. E as principais, eu vou mostrar para vocês agora as principais alterações que eu encontro. O primeiro é um pico de eversão excessivo, ou seja, quando há muita eversão do tornozelo. É muito difícil olhar alguns casos a olho nu, para isso que a gente tem diversos gráficos, que eu não vou ficar perdendo tempo explicando aqui, para não demandar tempo demais de cada um de vocês, mas é umas coisas que eu costumo falar nas minhas lives, explicar e mostrar esses exemplos e explicar isso mais a fundo com mais tempo. O segundo fator que é muito comum apresentar não é um pico excessivo, mas um pico prolongado. Reparem, o que eu quero que vocês vejam aqui é o seguinte: a pessoa fez a eversão do jeito que tinha que fazer, fez, desabou medialmente, só que agora, quando ela vai tirar o pé, eu espero que ela supine um pouco. E olha como é que esse pé não supina nada. Quando ele está entrando na ponta do pé, ele continua com o calcânio levemente valgo. Isso a gente chama de eversão prolongada ou eversão temporal. Isso a gente consegue medir também com gráficos de uma forma muito precisa, sabe? Parar de achismo, gente. Parar de não parece que é pisado. Não, mas eu tô vendo e parece. Nem tudo que a gente vê, de fato é. Existe erro de perspectiva, existe o nosso próprio viés inato do ser humano. Medir é muito importante. Tem outro caso que é a velocidade de eversão aumentada, que é o pé que desaba. Às vezes o ângulo de pronação nem é tão grande, mas o pé cai muito rápido. Então a gente vê pelo tamanho desse gráfico aqui. E a última, olha que legal, esse é um caso menos comum, mas eu sempre me chamo muita atenção. Lembra que eu acabei de falar que nem sempre uma pessoa com pé plano vai ter uma pisada pronada? Olha esse tornozelo. Essa é uma menina de 12 anos de idade que tem um pé plano flexível muito grande, desabado totalmente. E quando ela faz flexão plantar, olha o que acontece com o tornozelo dela. Olha lá, gente, que legal. Ela inverte. Ela faz o contrário, ela coloca para fora. Eu vou dar um zoom nessa imagem para você ver mais de perto. Olha lá que legal a inversão, pessoal. Apesar de ter um pé plano, quando ela ficava na ponta do pé, ela fazia uma inversão. E essa menina estava começando a ter dor na região lateral do metatarso, do quinto meta, e ter tendinopatia calcânea. O que a gente identificou nessa menina foi que, na verdade, ela tinha um pé muito mole. Como ela tinha um pé muito mole, ela hiperativava a tibial posterior para tentar ajudar a estabilizar o arco plantar. Tá? Com o pé dela desabava, hiperativava o arco plantar, só que o tríceps oral dela era muito incompetente. E aí ela também usava o tibial posterior para fazer flexão plantar. O tibial posterior é um flexor plantar secundário. E aí, como ela não tinha fibular longo treinado, ela não compensava. Aí ela fazia a inversão demais. E aí o tratamento dela foi fortalecer a musculatura do pé, mandamos palmilhar, fortalecemos a musculatura intrínseca do pé e trabalhamos muito fibular longo nessa fase de ficar no antepé, porque era o que ela precisava. Isso a gente conseguiu identificar, não foi no olho, a gente mediu graficamente valores, testes quantitativos 3D, para dar certeza do que a gente está falando. E é óbvio, pessoal, a gente tem que ter um cuidado. Não pode olhar só para o pé.
Não é porque você trabalha com palmilha ou porque você é um especialista em pé que você vai focar em olhar somente o pé. Existem muitas alterações que você vai identificar numa baropodometria, por exemplo, uma descarga medial de peso, uma pisada mais pronada, uma descarga medializada, que não vem do pé, vem do quadril. E muitas vezes você vai ter que abordar também um fortalecimento de quadril em vez de abordar somente um pé. E isso é um fator muito importante que tem que ser levado em consideração, como nesse caso. Ele tinha um componente ali de drop pélvico muito grande, reparem. E esse drop pélvico, a gente tem esse trabalho que eu estou mostrando para vocês aí, que a gente publicou um aluno meu de mestrado, nós desenvolvemos um algoritmo para identificar se a posição, se o quadril empurra o pé ou se o pé empurra o quadril. E a gente consegue medir e intervir na estrutura primária de forma mais importante. Então, finalizando, hoje é imprescindível em qualquer área, seja médicos, fisioterapeutas, professores de educação física, complementar o nosso diagnóstico com exames funcionais, exames biocinéticos e 3D sempre que possível, porque o pé é uma estrutura 3D. Então, cada vez mais claro a necessidade de integrar exames clínicos, de imagem, exames funcionais para termos um bom diagnóstico. A análise do movimento é essencial e porque já sabemos que uma análise estática não quer dizer muita coisa. Você ter um pé alterado estaticamente não quer dizer que aquele pé vai continuar alterado dinamicamente. Você ter um pé normal, digamos, adequado estaticamente, não quer dizer que dinamicamente ele vai se comportar assim. E é importante que você entenda se as alterações identificadas elas são locais, ou seja, se o próprio pé está causando isso, ou se existe um comprometimento proximal que está induzindo uma alteração nesse pé. Isso faz toda a diferença na nossa intervenção. Bom, pessoal, muito obrigado pela sua presença, pela sua atenção. Esse é meu e-mail, essas são as minhas mídias sociais. Lá no Guleporace, no meu link, lá na minha bio, eu tenho tem lá para o meu grupo do Telegram, eu tiro todas as dúvidas lá no grupo do Telegram. Então entra lá agora e você vai ficar sabendo de todos os meus eventos, minhas aulas gratuitas e meus cursos por lá. Então aguardo todos para bater mais papo sobre biomecânica funcional do pé plano e diversas outras ações. Minha função é descomplicar a biomecânica funcional. Um abraço, pessoal. Até mais.